A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã de domingo. E mais uma vez, amados, o Espírito Santo de Deus nos usa para trazermos uma palavra abençoada, vivificadora e também exortadora para todos nós. E hoje nós vamos falar do batismo de João e do batismo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, quando João esteve aqui neste mundo, em Lucas capítulo 16, versículo 16, está escrito: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. João foi o último profeta, o que antecedeu o Senhor Jesus. Ele veio para anunciar a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo. E no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 11 e 12, está escrito: isso é João Batista falando, e eu em verdade vos batizo com água, ou seja, para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ou seja, se ele diz que ele não é digno de levar as alparcas do Senhor Jesus Cristo, te dirá nós, se ele foi o que veio para anunciar a vinda do Messias. Portanto, irmãos, nós temos que viver com grande temor diante do nosso Deus. Jesus, ele veio para nos comprar com seu sangue, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Portanto, nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, naquela cruz do Calvário. Nós fomos constituídos reis e sacerdotes, mas nós devemos ter grande temor no nosso coração. Porque se João Batista, que veio anunciar a vinda de Cristo, ele disse que ele não é digno de levar as alparcas, as sandálias do Senhor Jesus, dizerá a nós, irmãos: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós, através do batismo de Jesus, nós somos batizados, em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Nós fomos batizados na morte de Cristo, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E o batismo nas águas, quando nós somos batizados nas águas, nós estamos mostrando, confessando ao mundo, aos céus, ao império das trevas, que nós recebemos e confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós estamos confessando para todas as pessoas, para todos os céus, para o império das trevas. E nós passamos da condição de criaturas para filhos os homens e filhas as mulheres de Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 12 em diante. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Em outras versões, mas a todos quantos o receberam, e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, voltemos a Mateus capítulo 3, versículo 11. Palavras de João Batista: eu, em verdade,
vos batizo com água para o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. Arrependei-nos, porque Jesus está neste mundo e Ele habita dentro de nós. Hoje Ele faz, nós somos o seu templo, a sua casa, a sua morada, a sua habitação. Hebreus capítulo 3, versículo 6, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, se tão somente conservarmos firme a nossa fé. Apocalipse capítulo 3, versículos 20, 21 e 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é a porta do nosso coração, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. O que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É o Espírito Consolador. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 5 e 6. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A palavra de Deus revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mateus capítulo 3, versículo 12. E na sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ou seja, a eira é um local usado para debulhar, secar e limpar, no caso aqui, o trigo. E queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Em Hebreus capítulo 12, versículo 29 está escrito: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Portanto, o nosso batismo em Jesus Cristo é o batismo na morte de Cristo, em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, e o batismo na água. É um batismo em que nós confessamos, demonstramos ao mundo todo, às pessoas do mundo, aos céus e ao império das trevas, que nós recebemos e confessamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Portanto, Pai, em nome de Jesus Cristo, vos damos graças por mais este dia em sua presença. Senhor, vos damos graças por sermos batizados com o Espírito Santo e com fogo manifestado nos dons das línguas, em falar em línguas. Senhor, vos damos graças por termos sido escolhidos para esta bênção, para este batismo abençoado, pois no momento em que recebemos e confessamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos o batismo na morte de Cristo, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Nós somos lavados pelo sangue de Cristo, pela água de Cristo, conforme também está escrito no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, logo saiu sangue e água, e a água é a palavra de Deus, também conforme está escrito na primeira epístola após São João, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Este é aquele que veio por água e sangue,
Isto é, Jesus Cristo não só por água, mas por água e por sangue. O Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um, e três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam num. Portanto, existem três batismos: o batismo na morte de Cristo, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com a água. Portanto, e o batismo com fogo também consumidor, de Hebreus 12, 29, é o batismo nas águas. Depois, não há, assim, em termos de ordem, ou da água ou no Espírito Santo, a partir do momento que a pessoa recebeu e confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo de Deus passa a habitar nela, passa a convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, e ele pode se manifestar através das línguas antes do batismo nas águas, ou o batismo nas águas pode vir antes da manifestação do Espírito Santo, através do falar em línguas. Mas, a partir do momento que a pessoa recebe e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que passa da condição de criatura para filhos dos homens e filhas das mulheres de Deus, é automático o batismo em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Obrigado, Senhor, nos conceda um restante de domingo, uma semana ricamente abençoada em Tua presença. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela, os de perto e os de longe, livra-nos de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia. Paz de Cristo.